Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo sobre a origem e os ensinamentos de Jesus Cristo. Como foi sua vida? Como foi que o Mestre nasceu? Que exemplo que ele nos deu? Como ele quer que todos nós que decidimos seguir ele façamos as coisas, andemos pelas coisas, andemos na verdade dele. A verdade é a única, pura e cristalina, vem dele. Qualquer outra coisa com cara de verdade que não seja dele é engano, é falso. E é por isso que nós, todos os que decidimos ser seguidores de Jesus Cristo, temos a obrigação de descobrir a verdade. Não uma verdade qualquer, não uma verdade mais ou menos, mas a verdade de Jesus Cristo. E nós vimos ontem, pelo menos até agora que nós vimos João Batista, o batismo no Rio Jordão, né? Onde Jesus nasceu, como Jesus viveu, de que maneira. Até agora nós não vimos nada de luxo, de riqueza, de nada. Até agora vimos uma vida dependente, nos ensinando a depender exclusivamente de Deus. E hoje nós vamos ver uma coisa que estava já fadado a acontecer. Quando você diz verdade, irmãos, os homens, se é uma coisa que os homens não suportam e muitas vezes não querem, é a verdade. Principalmente quando a verdade vai tocá-lo. É muito difícil. Todos aqueles que viverem com a verdade vão encontrar problemas, e problemas sérios. A verdade é ouro para quem quer andar nas regras. É prata, é pedras preciosas para quem quer andar. Já para quem não tem nenhum interesse em andar certo, em andar conforme a vontade de Deus, é como um veneno. Não quer de jeito nenhum e mata quem chega perto. Com esse negócio de verdade. João Batista começa a pregar, irmão, e dizer a verdade a tudo e a todos, e atinge Herodes, o rei dos judeus, colocado por Augusto César ali na Judéia. Enquanto Jesus Cristo está lá, sendo tentado, João Batista está nessa guerra, né? Dizendo a verdade, combatendo, dizendo. Isso ele atrai muitos inimigos, inclusive, no meu entender, o pior deles foi Herodias, a mulher de Herodes. Por que Herodias? Porque Herodias era mulher de Filipe, o irmão de Herodes. E Herodes tomou uma maneira de falar, né? Pegou a irmã do seu irmão e estava com ela, casado, cometendo adultério, traição pela lei de Moisés, pecado. E ele, como rei dos judeus, não podia fazer isso. E João Batista toca, bate nisso, e Herodias estava irada com João Batista porque ele pregava que ela era uma adúltera, que era mulher de Filipe, e estava com Herodes, uma adúltera. Deveria, né? E o rei Herodes está com a sua estrutura abalada no reino de Israel ali, que é religioso pela lei de Moisés. Só que o homem está no poder. E os sacerdotes e religiosos, a religião quando entra é só para provar quem está no poder. Não importa que seja aplicada não, a lei só serve para o pequeno. Para o grande não serve não. Isso é a religião, isso são os religiosos. Mas para o profeta de Deus não. Diz a verdade. Por isso que combateu muitos religiosos da época, né? Aqueles que fundam religiões, colocam suas religiões aí, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo ensinando, e não querem passar pela disciplina, né? Não querem passar, não querem se consertar, não querem fazer como Jesus fez. Tá entendendo? E ali, o que é que João Batista pregou diretamente contra Herodes? Não é lícito você tomar a mulher do seu irmão Filipe como esposa. Essas palavras, irmãos, praticamente decretaram a prisão de João Batista, que até aí não tinha sido preso, né? Por quê? Porque a pressão de todo mundo, dos líderes religiosos em cima de Herodes, manda calar esse João, porque João já havia botado eles para trás, né? A gente viu lá no Rio Jordão, quando eles foram dar uma de religiosos, né? De santos,
se batizar nas águas, dizer que estavam arrependidos, não estavam coisa nenhuma, e João Batista mandou ele se converter. Então, fazendo aquela pressão. E Herodias em cima também. Então, para Herodias, isso aí foi o golpe final de João Batista. Não te é lícito, Herodes, possuir a mulher do teu irmão. E Herodias faz a indagação a Herodes. Herodias faz a indagação a Herodes. Quem é o rei? Tu ou ele? Quem é que manda no reino? Diante de tanta pressão, diante de tanta coisa, Herodes, ele sabia que o que João Batista dizia era verdade, sabia que João era profeta de Deus. Mas isso não foi suficiente para converter Herodes e fazer o que era certo, que era deixar Herodias. Ele cedeu à pressão dos inimigos de João Batista, cedeu à pressão do poder, cedeu à pressão e não se converteu. O pedido de Herodias é para matar João Batista automaticamente. O que Herodes faz? Manda prender João Batista no calabouço. Ele não faz a vontade de Herodias, porque o próprio Herodes ia lá no calabouço consultar João Batista. Então, mesmo não matando João Batista, ele calou João Batista das ruas ali do povo. Parou a voz de João Batista, que era o que os religiosos queriam, mas Herodias, não satisfeita, mais na frente ela vai tentar também a morte dele, porque para ela não é suficiente prender João Batista, ela queria matar João Batista. Mas Herodes prende João Batista e acumula mais esse pecado a seus muitos erros, né? Neste momento, Jesus já está voltando da tentação. O que é que acontece? Herodes cala João Batista, mas agora é a vez do Mestre Jesus Cristo. Ouvindo que João estava preso, Jesus Cristo vai para a Galileia. De lá, em Nazaré, ele desce para uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade marítima que ficava nos limites, ou confins, como diz a Bíblia, dos territórios da tribo de Zebulon e da tribo de Naftali. Ela ficava ali naquela região, uma região também muito difícil. E o profeta Isaías já profetizava a respeito disso, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aqueles que se assentavam na região da sombra e da morte, a luz raiou. Quem era que o profeta já estava dizendo? O Messias iria aparecer, a luz raiou. A luz é o Messias, é o Salvador. E já que os nossos evangelistas, quando contam essa história, Jesus chegando em Cafarnaum, foi morar em Cafarnaum, saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. Essa região muito difícil, o povo andava em trevas espirituais, região da sombra e da morte. Então, era uma cidade marítima ali, ela compreendia aquela região ali, entre essas duas tribos, também era território da Galileia, caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Jesus, quando chega, começa a pregar: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, Jesus Cristo. E aqueles que se assentavam na região da sombra da morte, sem saber nada sobre Deus, sem Deus, sem paz, sem salvação, sem nada, a luz raiou, Jesus Cristo. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Quando essas profecias se cumprem ali, irmãos, é uma das verdadeiras maravilhas de Deus. Porque é isso que Jesus é, e é isso que Jesus traz, verdade, e verdade vem luz, vem glória, vem evangelho. Credes no Evangelho, credes naquilo que eu vou ensinar, quis dizer Jesus Cristo, tudo aquilo que eu vou passar para vocês, credes em mim. Então a luz raiou ali por aquela região de Nazaré. Nós vimos que João Batista encontrou
quando Jesus Cristo passou por João Batista, ele tinha enviado 2 de seus discípulos para Jesus. E foram até a casa onde ele morava e ficaram com ele. E agora, o que é que nós vamos encontrar? Filipe. André, o irmão de Simão, Pedro, se encontra com Pedro e leva Pedro até Jesus. E quando ele leva Pedro até Jesus, Jesus Cristo olha para Pedro e diz: Tu és Simão Jonas, tu és Simão, filho de Jonas. Agora tu serás chamado de Pedro. E ficou com ele ali. No outro dia saiu com eles 2 e encontrou Filipe. Filipe, irmãos, era da cidade de Betsaida, como também era Pedro e Simão, André e Simão. E vendo Jesus, aquilo que ele falava, aquilo que ele estava pregando já naquela região da sombra da morte, quando diz região da sombra da morte, os que habitavam na região da sombra da morte, era porque era um povo muito afastado, assim, muito requisitado, muito dependente, né? Uma das áreas pobres, né? A ignorância era muito grande, né? A lei de Moisés, aquele aparato todo ficava mais na região central, ali em Jerusalém. E essas regiões eram muito afastadas, muito dependentes. Equivale a dizer a um sistema rural bem distante, né? Difícil chegar à letra, o entendimento. Por isso que habitavam na região da sombra da morte. Podiam fazer qualquer coisa, não tinha aquele ensinamento direto da palavra de Deus, que era a luz, que era a vida. E Jesus chegou ali com uma luz para começar a iluminar tudo. Filipe viu isso, ficou encantado. No outro dia, Jesus diz a Filipe: segue-me. Filipe segue na hora. Depois Filipe encontra Natanael, onde se encontra uma das maiores confirmações de que Jesus viveu uma vida totalmente humilde, que ele poderia ser rico, ter luxo, ter cavalo ali para andar de cavalo, ele poderia tudo. E o exemplo que ele nos dá de humildade é tremendo. Jesus Cristo consegue bater na cara de muita gente, de muito religioso até hoje, certo? Na recusa dele dessas coisas, para nos ensinar a depender de Deus, esperando um milagre a todo momento, esperando uma fé, todo um crescimento de fé, né? Uma fé inabalável, como disse Paulo. Você só vai ter uma fé inabalável quando você se aproxima de Deus. Você só se aproxima de Deus na dependência, certo? Se você tiver um carro para ir até certo lugar, por exemplo, de Ribeirão até Extremo, se você tiver um carro, você não vai de pé. Porque de pé no meio do caminho, sem ninguém, afastado de tudo, a meditação com Deus pode ser maior. De carro você um instante chega, certo? O isolamento das pessoas faz com que você se aproxime mais de Deus. E os homens não percebem isso. Tudo que Jesus ensinou foi para o nosso crescimento espiritual, porque de carne a gente já está cheio. Por isso que ele recusa tudo. Conforto, bem material, tudo. Vive de fé unicamente, até para pagar um imposto. Jesus usou fé para pagar um imposto. Nós vamos estudar isso, para ver como era que Jesus queria que eu vivesse. Para pagar um imposto a César, Jesus teve que usar fé, ensinar fé. Vai, Simão, pesca o peixe, o primeiro peixe que vir, vai ter 2 starters dentro dele e paga um imposto por mim, por ti. Starter naquela época, hoje é moeda, 2 moedas que pagariam o imposto de Pedro e de Jesus. Mas usou o quê? Ensinou o quê a Pedro? Jesus precisava pagar imposto? Não precisava, mas ele fez questão para ensinar a Pedro o quê? A depender de Deus. Viver uma vida de dependência. Se você já tem, você não vai pedir, você não vai depender. Não era que Jesus quisesse que nós vivêssemos uma vida miserável, mendigando, não. Não é para mendigar, não, o pão, não. Dai-nos o pão de cada dia.
e como também ensinou Paulo, estejamos tendo com que comer, com que nos cobrir, estejamos com isso contente, é evitar o luxo. Por que evitar o luxo? Porque o luxo pode ser tão mau assim. Não é o luxo não que é mau, não. É eu e você que é mau. Se a gente tiver luxo e conforto, a gente para, a gente apaga, a gente já não faz como deveria fazer. A gente já não cresce espiritualmente. Cresce materialmente. Depende só da gente, do nosso dinheiro. E não mais de Deus. É isso que ele quis evitar. Uma dependência total de Deus é a melhor coisa que o homem possa ter. Então ali, quando Filipe encontra Natanael, ele diz: olha Filipe, olha Natanael, nós encontramos o Messias, que a lei fala dele, que ele viria e que os profetas também confirmaram. É Jesus de Nazaré, Nazareno, Jesus Nazareno, da cidade de Nazaré. Natanael olha para Filipe e disse: pode vir alguma coisa boa da cidade de Nazaré? Como nós dizemos hoje, naquela região dos cofins, onde Judas perdeu as botas, aquela região de violência, de tudo quanto não presta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mostrando onde foi a região que Jesus cresceu. Não foi no palácio de Davi, lá em Jerusalém, não, que era o direito dele como descendente e rei. Será tão difícil a gente aprender isso? Por que Jesus está recusando o luxo? O bem bom da vida, por que ele está recusando tudo isso? Será que é tão difícil isso entrar em nosso coração e em nossa mente? Só não entra se a gente não quiser. Nem eu, nem você pode se fazer de inocente, não. E saber de uma verdade tão grande como essa. Região totalmente abandonada e esquecida. Aí Filipe diz para Natanael: então venha e veja com seus próprios olhos ele, e você vai dizer se pode vir alguma coisa boa ou não. E vai Natanael, leva Natanael. Quando Natanael e Filipe está chegando perto do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo olha para Natanael e diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há enrolação. Direto, certeiro, Natanael. Natanael olha para Jesus e diz: de onde tu me conheces? Ele estava descobrindo quem era o Messias agora. Ele ia descobrir agora quem era o Messias. De onde tu me conheces? Por que dissesse essas coisas? Nunca ouvi de ninguém isso. Um verdadeiro israelita. E Jesus disse: antes que Filipe te encontrasse, eu te vi debaixo da figueira, fazendo algo. Filipe surpreso, sem reação nenhuma. Só estava ele e Deus ali. Não tinha ninguém ali, só estava ele e Deus. Fazendo algo. Só quem poderia ter visto Filipe ali, para Filipe pensando, só quem pode ter me visto ali foi Deus. Não tinha ninguém, só Deus, só eu e Deus. Como é que esse homem sabe? Filipe olha, na hora ele crê. Olha para Jesus Cristo e diz: mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Messias. Tu és o Rei de Israel. Jesus Cristo olha para Natanael e diz... Não, Filipe não, meu irmão, foi Natanael que disse. Jesus Cristo olha para Natanael e diz: porque eu te disse, te vi debaixo da figueira, tu agora crê. Não é Natanael que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas eu te digo a todos vocês, que daqui por diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre mim, que sou filho do homem. Encerrando ali tudo, daqui por diante, os anjos subindo e descendo sobre o Senhor Jesus Cristo.
A partir daquele momento que eles vão, irmão, Jesus começa a expulsar demônios, curar lunáticos, né? A luz começa a resplandecer forte por aquela região da sombra e da morte, região mais pobre, região mais debilitada, onde os sacerdotes não iam, onde ninguém ia, todo mundo estava na capital, todo mundo estava na cidade grande, aquela região abandonada, esquecida, a luz começa a raiar, era paralítico andando, expulsando demônio. Jesus entrava nas sinagogas deles, ensinava o evangelho, ninguém conseguia resistir. Sinagoga, irmãos, era como um mini templo, é como nós chamamos outros nas denominações, as congregações. Tinha um templo em Jerusalém, era onde se devia adorar. Agora, as sinagogas eram os locais onde os judeus se reuniam para estudar a lei de Moisés. É como se fosse um mini templo, congregação. Né? Se reuniam ali e começavam a ajudar. E Jesus entrava ali e começava a ensinar, dizia tudo. Eles ficavam maravilhados com o conhecimento de Jesus Cristo ali. Né? E o que é que Jesus fazia? Jesus curava enfermidades, todo tipo de lunático, paralítico. A fama de Jesus ficou tão grande que chegou até a Síria, até o outro país, e traziam todos os lunáticos. Ele tirava demônio, libertava das trevas, qualquer tipo de doença ou mal era desfeito na hora, de tal forma e com tanta maravilha que a multidão começou a fluir, irmãos. Uma multidão da região da Galiléia, região de Decápolis, região de Jerusalém, Judéia em geral e até além do Jordão. Todos vinham para ver a luz que já estava resplandecendo ali nas trevas. Todo mundo corria para a luz. Quem fica nas trevas é quem quer. Quem fica na região da sombra da morte é quem quer. Quem vê a luz corre para ela. A luz era Jesus. A luz eram os seus ensinamentos. A luz era as suas curas, sinais e maravilhas. Luz, 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 luz que resplandece nas trevas, tirando a ignorância, tirando tudo que eles não sabiam a respeito de Deus. Jesus agora estava começando a introduzir as verdades, os ensinos de Deus, e as trevas saindo e chegando à verdadeira luz. Que Deus nos abençoe, irmão, e até o próximo vídeo. A verdade. Nada mais do que a verdade, porque a verdade é a luz que resplandece nas trevas. Que Deus nos abençoe.